Olá, esse é mais um Papo Ahimsa. Estou com essa queridíssima Prem Karuna. Obrigadão, viu, por ter vindo. Coordenadora do Awaken Love Yoga e do Satya Prem, lá de BH. É uma felicidade estar aqui, obrigada. Minha professora. Fala um pouco pra gente, Karuna, do Awaken Love Yoga. Conta a história. Eu sou professor do Awaken Love Yoga, eu nunca ouvi a história. Como é que foi? Você falou com o Prem Baba falou com você, como é que foi? Então, na verdade, o Awaken Love Yoga, ele tem essa missão de decodificar os ensinamentos do Prem Baba. E eu tô com a missão de coordenar isso. Então, você como professora aí do Awaken Love Yoga e todos os outros têm essa função de decodificar esse yoga, que já é um yoga bem antigo, da linhagem Satya, mas que agora a gente está dando mais esse input do Hatha Yoga. Tá, e como que surgiu a ideia de fazer essa decodificação? Foi uma coisa espontânea, assim. O Prem Baba já tinha essa ideia, né? E eu apareci, digamos assim, querendo também oferecer um curso de formação com a parceria do Awaken Love. E aí ele disse para mim desse sonho e aí virou um sonho conjunto. Ou seja, as coisas foram sincrônicas, né? Sim. Você já era professora de yoga antes? Sim. Eu tô no yoga já tem 17 anos. Quase a sua idade. Gente, imagina. Obrigada. Não, mas se for 17 anos, parece muito tempo, né? É, tem bastante tempo. Mas assim, que eu fiz a transição de carreira tem 10 anos. Então que eu tô dedicada mesmo no caminho, tem 10 anos. Mas eu estudo yoga e pratico já tem 17 anos. Antes essa transição de carreira, você fazia o quê? Eu sou bióloga. Trabalhava com passarinho. Passarinho? É. E aí, ou seja, você se encontrou no Dharma, foi propósito? Sim, sim. Eu sinto que eu agora tô bem encaixada e tô podendo oferecer, né, assim, o que eu realmente vim fazer. Fala pra gente, Karuna, sobre... Vamos começar do começo, sobre yoga, porque eu sempre uso o meu exemplo porque eu acho que ele é bem representativo. Eu praticava yoga, não praticava yoga não, praticava asana. Ok. E aí eu ia, fazia os asanas, achava interessante, porque, sei lá, eu sentia um silêncio ao mesmo tempo, mas depois eu vi o Prem Baba, na verdade, e ele ter falado que yoga era uma ciência, isso me despertou uma coisa maior. E depois aí eu falei, bom, eu imagino que tem algo por trás, e só fui descobrir isso meio que na formação. Eu falei, como é que eu vou compatibilizar asana com meditação, com princípio ético, com intervenção no mundo. Então fala pra gente um pouco disso. Eu acho que os 8 passos de Patanjali, eu acho que eles são um bom caminho, assim, né, pra gente entender. Na verdade, o yoga, ele precisa de ser compreendido nessa totalidade, né? Ele é bem amplo. Então, ele começa com essa ética espiritual que vai falar dessa relação de você com o outro, depois de você com você, né? E isso às vezes pode se estender a sua vida inteira ou muitas vidas, né? E quando você começa a entrar mais nessa ética ou nessa filosofia do yoga, né, você vai caminhando em direção à jornada espiritual. Né? Então, assim, os 8 passos, eles precisam de ser compreendidos como membros, porque, na verdade, não é uma progressão, embora aconteça mais ou menos dessa forma, mas eles devem ser trabalhados de forma simultânea, né? Entendi. Então, assim, o yoga, ele precisa também de ser compreendido como uma excelente ferramenta para capacitar a sua mente de ter a visão de quem é você,
né? Da sua verdadeira identidade, do porquê você está aqui. Então você ajusta um foco, só que esse foco é para dentro, é isso? Sim, o tempo todo. Mas estando para dentro, você também está para fora, porque você não vive sozinho, né? Então, quando você começa a olhar para dentro, você melhora a relação de fora, né? É isso que seria a mente equânime? Às vezes eu tento entender essa questão de equanimidade, porque pra gente, ocidentais, eu acho, é difícil, às vezes, captar o que isso quer dizer. A equanimidade, Prem-Baba fala muito disso. Seria equanimizar a nossa mente interna, o nosso atuar interno com o atuar externo? Seria mais ou menos isso? Sim, na verdade, equanimidade seria você conseguir manter o seu eu observador diante de tantas influências e tantas flutuações do mundo externo. Então, não significa que você não vai sentir, por exemplo, uma tristeza ou uma frustração ou uma indignação, mas a maneira como você lida com isso é que vai dizer se você está com a mente equânime ou não. E a sua capacidade de desapegar daquela situação, né, e te manter no centro, te manter na paz. Equanimidade, para mim, é sinônimo de paz. Que é, de uma certa forma, é ruim falar sobre o objetivo, né? Mas é onde a gente vai acabar chegando, né? Sim, é. A gente não deve buscar a paz. A paz, ela é um resultado. Ela vai chegar, né? É, assim como também o caminho da autorrealização, né? A gente não deve ficar tendo isso como uma obstinação. A gente deve saber que isso realmente é o nosso destino final, né? Isso, o Samadhi, que é o último passo de Patanjali, é o oitavo, né? É o oitavo passo, seria isso? Seria essa unidade nos traria paz, uma paz, aí? Na verdade, é bem legal isso que você está falando, assim, porque o Samadhi, ele te traz a liberação isolada, que significa você estar nessa equanimidade, podendo estar no mundo, mas não estar sobre as influências, digamos assim. Você tem uma resiliência a tal ponto que vem as alterações, vem as flutuações, vem, né, as circunstâncias da vida, mas você consegue manter ali como se estivesse isolado, né? Livre dessas influências. Livre no sentido de que elas não pautam a sua atividade, né? A sua atividade mental, emocional. Isso. Livre nesse sentido, da né? Perturbação, da né? perturbação. Da inquietude, né? Da ausência de paz. É interessante isso, até foi o que você começou falando, né? Porque esses 8 passos, e é bom lembrar que o primeiro passo são os yamas, o último passo é o samadhi, e o primeiro yama é a ahimsa, não violência, né? Que é o que a gente tem falado bastante. Ou seja, a ahimsa é o primeiro passo do primeiro passo, né? Do yoga. E você está dizendo que o samadhi, você disse que esses passos podem e devem ser trabalhados simultaneamente. Então, a gente pode trabalhar o primeiro passo do primeiro passo, que é a ahimsa, junto com, né, com samadhi, talvez, Sim, né? sim. Que tudo isso são ferramentas de liberação, né? Ferramentas de estar livre. Eu sinto, assim, que o ahimsa leva realmente para o samadhi. Porque a ahimsa parece ser um voto simples, mas ele não é um voto simples. De jeito nenhum. Né? A ahimsa traz a consciência amorosa. E a consciência amorosa significa você já estar um pouco descolado das suas emoções, das suas reações, né, do seu individualismo e fazer um movimento em direção ao outro. Então você já entra num grau de altruísmo e num grau de amorosidade, né, que caracteriza essa consciência amorosa. Isso depende, o que você diz, não é simples, porque depende muito da capacidade de autoobservação, da capacidade de estar a uma certa distância das defesas, né? Das defesas, do medo, né? Sim. Ou seja, se as defesas e o medo não estão a uma certa distância, necessariamente elas vão tomar conta da gente, né?
Tem até uma analogia, né, que é uma analogia mais técnica, que a mente não consegue enxergar a própria mente. O olho não consegue ver o próprio olho. O ouvido não consegue escutar o próprio ouvido. Então, para você poder ver todo esse processo, que é um processo mental, né, entender as histórias da sua vida, as relações de causa e efeito, requer um observador, que não é da natureza da mente, né? Então, é apenas ele que consegue se distanciar e ver tudo o que está acontecendo. Mas se você está colado, né, se o seu eu observador, né, não adquire, digamos, a qualidade do eu observador, né, ele ainda está naquele processo mesclado com todas as histórias, não consegue ter essa observação necessária para poder não reagir, né? Então, voltando à minha primeira pergunta, né? Que eu praticava asana e não yoga. Yoga é tudo isso que a gente está fazendo, inclusive agora, né? A gente está fazendo yoga agora, né? Ou seja, de suscitar ferramentas para essa prática da gente se tornar observador, né? O que a gente está fazendo agora é um yoga de entendimento, né, de conhecimento, e aí tem as outras ferramentas, né, pranayama, meditação, asana, para que a gente aprenda para que a gente pratique essa observação, né, esse distanciamento. Sim. É mais ou menos isso? Sim. Assim, o asana, ele vem muito dentro da linha do Hatha Yoga, né? Mas o yoga, a história do yoga é 8.000 anos. Quando a gente vai, né, caminhando na história do yoga, você vê que o Hatha Yoga, ele foi até um processo de depuração, digamos assim, né, de todo o yoga. Porque teve toda essa descoberta do Jnana Yoga, que é um pouco do que a gente está trazendo, né? Esses debates filosóficos a respeito do que é a verdade. Yoga do conhecimento. O Yoga do conhecimento, né? Depois teve o Tantra Yoga, que uniu a matéria com o espírito, porque no início era descartável. Era como se a matéria não fosse espiritualidade. E aí, com o advento do Tantra, isso pôde ser unido, e o Hatha Yoga foi digamos, o auge dentro do movimento tântrico. Então, quando você fala que você pratica asana, na verdade, você está trazendo presença, você está unindo o corpo, a mente e o espírito. Você está trabalhando a sua integralidade. É bem legal isso, né? O Tantra teve um papel muito importante, né? Inclusive do conhecimento do corpo, né? Do conhecimento do corpo físico, espiritual, mental, né? Prana, né? Ele deu uma depurada no conhecimento de como todas as questões energéticas também, né, estão no corpo e fazem o corpo reagir também. Sim. O Tantra, ele pode ser compreendido como o fio, né? Ele conectou, digamos, os conhecimentos. Né? Então, ele fala mais sobre a espontaneidade, ele fala mais sobre a totalidade, porque as práticas iógicas, elas são um pouco mais austeras, né? Requer disciplina, que a gente fala, né? Abhyasa, que é essa prática regular, tapas. Né? E o Tantra vem quebrando tudo isso. E aí ele fala, tá na dança, tá na arte, tá na música, tá na conversa, né? Tá na espontaneidade. Na aceitação total, né? Na aceitação total. De tudo, ou seja, tudo é sagrado. Tudo é divino, tudo é Deus. O Prem Baba fala, ele tem uma figura que eu acho muito legal nesse sentido, né? Que ele fala que o amor, ele te aperta até a única coisa que sobra é ele mesmo. Então, assim, até as coisas que te apertam são sagradas, são divinas, né? Sim. Porque é o amor te trazendo de volta para ele mesmo. Eu acho que, na verdade, é a misericórdia divina, né? Porque quando tá tudo bom, aí você acha que você tá ótimo, né? Você não quer melhorar. Mas quando você tá no atrito, aí você tem a condição Você lembra de que você precisa, né, que você tem coisa. Ô, Karuna, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu sempre quis fazer para alguém. Meu Deus! Não. Por que a Ahimsa é o primeiro passo do yoga? Essa é uma pergunta que você tinha que fazer pro Prem Baba.
Concordo. Mas eu tenho certeza que você consegue responder ela bem. Mas na conversa que a gente teve com ele, ele falou isso. Eu só não, eu não quis. Se eu perguntasse de novo, eu ia estender, mas ele falou que a rímsa é o que baseia, né? Sim, sim. É porque todos os outros votos, né, eles se complementam. Então, para você, e tem um pouco a ver com o que a gente já falou, né, que o ahimsa, ele é a consciência amorosa. E o yoga, ele é essa transição do individualismo para a totalidade. Então, para você compreender o yoga, você tem que estar querendo se autoconhecer, né, se auto-investigar e parar de se agredir o outro, né? Violência nesse sentido, assim. Então, você desenvolve esse amor a todos. Pois é, o fato de ele ser... É engraçado, porque eu entendo que todos os outros passos, inclusive os outros yamas e niyamas, eles precisam de ahimsa. Depois de ahimsa vem satya, de verdade. Sim. Imagina se a gente praticasse a verdade, praticasse satya sem ahimsa, né? Ia ser ou seja, a gente faz isso. Uma descascação de cebola o tempo todo. Exatamente. Uma apontação de dedo, né? Uma apontação de dedos, E os outros também, né? Brahmacharya, né? Você fazer voto de Brahmacharya, ou seja lá o que você entende por isso, sem estar se violentando, né? Sim, sim. É porque, assim, o divino é o amor, né? Então você desenvolve, ou pelo menos tem isso como uma premissa. E aí todos os outros votos vão se revelando. E realmente eles se complementam, né? Porque você deu o exemplo do Brahmacharya. Brahmacharya, para mim, é uma canalização da energia, do propósito, né? Para algo maior. Brahma, de Brahman, Acharya, professor, aquele que pode falar, né, sobre as verdades espirituais. Mas para você fazer isso, você já tem que ter um amor no seu coração, para querer falar, né, as verdades espirituais, para você querer multiplicar isso, já tem um sentimento, né, de querer cuidar do outro, proporcionar isso para o outro, né? Uma canalização natural, né? Uma canalização que acontece, né? E assim, tanto a ahimsa como o satya são mahavratas, que são grandes votos. E a ahimsa, mesmo sendo o primeiro, talvez seja um dos principais, porque é muito difícil você não julgar. É muito difícil você conseguir ser gentil, ser amoroso o tempo todo, sem também ter nenhum interesse por trás. Sem estar se violentando, né? Sem estar com medo de desagradar, né? Sem ser desonesto com você mesmo. Então, é um voto que ele realmente ele baseia tudo. Assim, eu acho que talvez não seja a base, talvez seja a ordem de grandeza, talvez, o primeiro deles, entende? Que você olha e fala... É por aqui que eu tenho que começar, por aqui eu tenho que passar, pelo menos, né? É um momento muito auspicioso para que a gente fale de ahimsa, para que a gente fale de não violência, de amor, né? Amor ao próximo, amor aos inimigos, né? Etc. Sim. Porque não só a gente está precisando muito disso nas relações, mas até para a gente, né? Para a gente parar de se identificar com o sofrimento, né? Para a gente parar de se identificar com angústias, com uma coisa que está epidêmica, né? E agredindo nós mesmos, né? Porque a violência interna, né, é o sofrimento. Pois é. É o que causa atrito, né, interno. Causa conflito. Conflito, né? exatamente. E quando você não tem conflito, você está totalmente na presença, né? Não tem... Exato. E assim, os yamas e os niyamas, a gente também aplica nos outros passos, digamos assim, a gente aplica ahimsa, a gente aplica satya, a gente aplica brahmacharya, a gente aplica santosha, a gente aplica isso no asana, por exemplo? Sim, com certeza, né? Então, você praticar um asana com ahimsa é você
respeitar a anatomia do corpo, né? Respeitar as suas articulações, não forçar demais a sua musculatura, né? Saber onde que é o seu ponto de trabalho, né? Sem competitividade com você ou comparação, né? Com o seu colega e fazer aquilo que é honesto. Aí a gente já entra em Satya, né? Aí depois, entre aspas, não querer roubar, né? Asteia. Não querer ultrapassar o que você não tem, né? Assim, digamos. Sim. Porque você... E é respeitar a anatomia, aceitar a sua anatomia, aceitar, né, as suas questões. Eu brinco que existe no yoga, existe um fetiche com o pé, né? Todo mundo tem que tocar o pé em todo momento. Só que às vezes a pessoa não tem isso, né? Sim. E não importa, na verdade, se você toca o pé ou não. Importa é a verdade que você está ali no seu corpo, né? A presença. Isso é muito legal de a gente... assim, são paradigmas a ser quebrados, né? Sim. Esse é um deles. Eu até gostaria de estender um pouco nisso, porque a pessoa acha que se ela não colocar a mão no pé, ela não vai estar trabalhando profundamente. Só que aonde ela consegue é na canela. E o asana, ele não surte efeito porque a mão está no pé. Ele surte efeito porque tem presença, porque tem respiração. E se você consegue colocar a mão na canela, você já está no seu limite, você já está trabalhando a musculatura que é necessária para você desenvolver naquele momento, né? Então, se você força, aí você perde a presença, você não consegue respirar profundamente. Você se frustra porque você não está conseguindo, você acha que não está conseguindo, machuca. Né? Então, isso é um erro. Fala um pouco mais sobre asana pra gente. Como que... Porque a gente tem os nadis, os chakras, e dependendo da, digamos, forma geométrica que a gente assume, a gente está ali estimulando, né, certas energias, certos pontos energéticos. Fala um pouco mais pra gente sobre isso. Então, o asana, ele primeiro é uma postura psicofísica, né? Então, assim sendo, ele tem algumas abordagens. Então, ele tem a abordagem física, que é um pouco do que a gente já falou, né? E entra também a fisiologia, a parte da automassagem endócrina, né? Da circulação sanguínea, linfática, né? Do aumento do fogo digestivo e etc, né? Aí você tem a parte prânica do asana, né, que você vai circular a energia nos nadis que você falou, né, que são os circuitos energéticos, e está conectado com a respiração, né, com a capacidade de você levar o prana para todas as partes do seu corpo. E tem a abordagem psicológica, psíquica, né, que tem um pouco a ver com essas formas geométricas e com a mentalidade, com o estado mental que cada postura traz para você. Cada postura traz um estado diferente para pessoas diferentes, né? Também. Também. E tem posturas, por exemplo, que são mais introspectivas. Então, elas te levam para esse recolhimento dos sentidos, né? E tem posturas que são mais bramânicas, que a gente fala, de abertura de peito, que causam um revigoramento, né? Só de colocar a mão para cima, a mão para baixo, já dá para sentir essa diferença, depende, né, da meditação. Se você fecha, né, se você abre. E tem também o aspecto espiritual do asana, né, que é essa conexão que você estabelece com a sua presença, né? E quando você vai trabalhando e vai abrindo os canais, começa a integrar tudo isso, a energia vai fluindo pelos seus chakras, né? Isso vai provocar, com o tempo, né, com cuidado, né, com amorosidade, né, se você fizer uma prática boa, a ascensão da sua Kundalini. E aí você pode, inclusive, ter Samadhi dentro da postura. Dentro do asana, dentro da postura. Completo silêncio, presença absoluta, apenas observando e deixando, né, toda a consciência cósmica fluir no seu corpo. Essa integração corpo, mente, espírito, coração, isso é fundamental, né? Não tem como fugir disso. Isso é yoga. Isso é yoga. Ou seja, yoga é fundamental. Com certeza. Amada, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Gente, namastê. Até a próxima.